Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras, o podcast que simplifica o direito para você. E hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial, cheio de Fernandicas, porque quem já teve aula com ele sabe de quem eu tô falando. Mestre em Direito pela UEA, delegado de Polícia do Amazonas. Olha, vai ser top esse pod. Promete bastante. Doutor Fernando Bezerra. Seja bem-vindo, doutor. Beleza pura, pessoal, tranquilaço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto à vontade, pode perguntar o que vocês quiserem, a gente vai conversar, muita coisa bacana aqui, vai fluir bem legal, porque, assim, de papo e de história, eu tenho muito. Ai, Assim ótimo. que é bom, né? Assim que a gente gosta. Já começando assim, Invadindo o espaço né? Professor, porque eu tenho, assim, não tem como lhe chamar de outro jeito que você me deu Tranquilo, aula, então tranquilaço. Professor Fernando, como você decidiu, assim, seguir na carreira de delegado de polícia? Bom, olha só, eu sou baiano, né? Então, eu vim para o Amazonas há 13 ou 14 anos atrás, quase 14 anos atrás, e desde criança eu quis ser delegado de polícia. E o que me motivou a ser delegado, assim, eu era pequeno no interior da Bahia, nasci no interior da Bahia, na primeira cidade da Chapada Diamantina, e a carreira de delegado me motivou porque eu tinha um padrinho delegado na minha cidade. E teve um incidente, né? Um incidente aqui, digamos que bem ocasional mesmo, que me motivou a ser delegado porque houve uma confusão na feira da cidade. Vocês sabem que no interior do Nordeste, não sei exatamente se no interior do Amazonas é assim também, apesar de eu já ter visitado muito o interior do Amazonas, mas no interior do Nordeste, a praça e a feira são os dois principais lugares, sabe? Assim, é o point da cidade. Durante o dia é a feira, durante a noite é a praça, né? E aí houve uma confusão entre o prefeito, o promotor e o juiz da cidade. Eita! E aí não tinha a quem recorreram a esse meu padrinho, que era o delegado da cidade. E ele chegou lá de uma forma muito tranquila, até a forma como eu adoto na minha atuação profissional. E ele chegou, apaziguou todos os ânimos, né? E resolveu aquela situação. E eu era pequeno, tinha ali em torno de uns 8, 9 anos de idade. Eu olhei e falei, rapaz, eu quero ser esse cara aí que resolveu o problema. Então, aquilo foi um primeiro passo. E aí vem somado a isso, né? Aí, evoluindo mais na adolescência, você acaba criando aquela expectativa que todo menino gosta de ser polícia, né? E aí você, quero ser polícia e tal. Eu comecei a pesquisar na área, brincando em casa com meu irmão. Eu tinha um irmão 4 anos mais velho. Ele sempre ganhava na porrada de mim, então acabava que de alguma forma eu tinha que ganhar dele. E aí eu inventei a brincadeira de polícia e ladrão. E aí eu sempre enveredando por esse caminho. Acabou que decidi fazer direito em razão de querer ser delegado de polícia, o sonho de ser polícia e tal. E no caso específico do delegado, tem aquela predisposição de você coordenar as atividades, as diligências, né? Você é o gestor da investigação, da atuação policial. E aí eu decidi fazer direito, já entrei na faculdade pensando em ser delegado de polícia. Eu não queria outra coisa da minha vida, não sonhava em outra coisa, não sonhei em advogar, não sonhei em magistratura, não sonhei em ser ministro do Supremo, como as pessoas geralmente entram na faculdade, acreditando que vão se tornar ministro do Supremo, né? Mas eu queria ser delegado de polícia. E mais engraçado, eu nunca sonhei na Polícia Federal. Eu sempre sonhei com a Polícia Judiciária Civil Estadual, porque quando eu entrei na faculdade, eu entendi que aquele tipo de criminalidade com a qual eu iria lidar, aquela que me motivava a lidar, era de atribuição estadual. Então, eu sempre quis fazer concurso para a Polícia Estadual. E realizei meu sonho, acabei sendo aprovado em alguns concursos e decidi vir para o Amazonas por uma intercessão divina, né? Eu digo isso que no concurso daqui, eu estava aprovado em 4 concursos de delegado no país, né? Em 4 estados diferentes. Mas a minha prova aqui teve alguns detalhes especiais decorrentes, assim, das intervenções divinas na minha vida. E eu conversei com Deus na minha prova. E tem um fato específico, eu até contei esse fato quando eu recebi um título de cidadão amazonense. Eu recebi um título de cidadão amazonense pela Assembleia Legislativa, em reconhecimento, né, ao que eu já produzi pelo estado. E me reconheço amazonense. Eu até digo que eu sou baionense, né? Baiano amazonense. Pronto, tá tudo né? resolvido. E aí, assim, eu durante a minha prova, até contei essa história. Eu vim pra cá já aprovado em outros concursos e eu tava muito tranquilo pra fazer essa prova. E por acaso, eu fui com um amigo em Presidente Figueiredo. Ele morava aqui porque ele servia ao Exército. Entendi.
E eu vim, fiquei na casa dele, barateava bastante curso, né? O custo, né, da viagem. E aí eu fiquei na casa dele, ele falou, Fernando, tem uma festa que tá acontecendo em Figueiredo, vamos lá, já que tu tá tranquilo pra fazer a prova, já tá levando na flauta. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui lá e tal, e de repente a gente foi em alguma das cachoeiras lá. E aí ele me fez uma pergunta, assim, totalmente inusitada. É um papo de bêbado mesmo, sabe? No meio de uma conversa, nada a ver, o cara levanta e pergunta assim, tu sabe por que a cor do Rio Negro é mais escura do que a do Solimões? Falei, bicho, eu não sei, mas essa cachaça que tu tomou... Tá forte. Me conta por quê. Aí ele me contou que era uma ação, né, derivada da queda das folhas, a floresta muito densa, as folhas caíam no rio e transferiam clorofila. Esse processo químico de transferência de clorofila tornava a água do Rio Negro mais escura. Eu abri a prova no domingo. E a primeira questão de História e Geografia do Amazonas eram 5 questões. Na minha prova, tinha um detalhe que você não podia errar nenhuma integral, nenhuma disciplina integral. Entendi. E eu não sabia nada de História e Geografia do Amazonas, porque eu vim aqui já naquele clima, né? Pô, tô aprovado, vou lá só para cumprir tabela mesmo, para não dizer, já tava tudo pago, né? Aí, a primeira questão da prova e única de História e Geografia do Amazonas que eu acertei. Porque a água era escura. Por que a água do Rio Negro era mais escura? Sinal divino. Fora ele isso, falou com Deus, hein? falei com Deus, pô. Deus aparece na minha prova, ele começa a conversar comigo e o mais engraçado, eu saí de Salvador para baratear o custo da passagem, né? Tempos de vacas bem magras, né? Sim. Eu saio de Salvador numa terça-feira, de manhã, para vir para cá para a prova no domingo. Então eu tinha que comprar uma passagem com tempo bem distante, porque aí barateava o valor da passagem. Como eu não pagava hotel aqui, né? Como eu tinha um amigo que morava, então eu conseguia comprar passagens distantes. Aí o que eu fiz? Eu tinha acabado de ministrar aula, a última aula que eu ministrei em Salvador. Eu já era professor lá. A última aula que eu ministrei, o primeiro tempo foi legítima defesa e o segundo tempo foi desaforamento. Quando eu abro as discursivas da minha prova, a primeira questão era legítima defesa e a segunda era desaforamento. E aí, assim, eu passei em 4º lugar aqui no meu concurso, né? Eu só não fui o primeiro porque 3 amazonenses estavam na minha frente. O critério de desempate foram as questões de História e Geografia do Amazonas, que eu não tinha absoluta noção. Não tinha absoluta noção. Eu tinha ignorado isso, porque eu estava estudando para delegado do país inteiro. Eu não ia me focar em uma única questão, ou melhor, uma única disciplina. E aí, é por isso que eu falo que a intercessão divina foi muito forte aqui na minha vida, entendeu? Para eu vir pro Amazonas. E aí, eu não gosto de contrariar os desígnios de Deus. Eu falei, cara, vou assumir no Amazonas, mesmo tendo outros 3 estados que até eram mais próximos da minha terra natal. Só por curiosidade, qual eram era? esses estados? Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte eu acabei saindo. É bem perigoso, né? É bem perigoso. Mas assim, eu acabei saindo no meio do concurso. Os outros 2 eu consegui chegar a etapas próximas do final, entendeu? Aí eu acabei abandonando pelo Amazonas. E o senhor se arrepende de ter escolhido o Amazonas? De jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum. Hoje eu sou um grande propagandista do Amazonas. Sim. Eu e o Ivo acabamos levando o nome do Amazonas pro resto do Brasil, porque vocês não têm ideia, a gente dá aula no Brasil todo e o online te permite, né? Sim. Entrar na casa Abre das pessoas, portas. abre muito, com certeza. Eu vou pra intimidade das pessoas. E às vezes a pessoa me encontra na rua e se sente íntima, diz assim, pô, Professor e tal. e eu não sei quem é, mas Sim. assim, chamou de professor, porra, eu vou acolher a pessoa, Sim. né? E aí, porque eu entro na casa delas, pô, eu entro no momento de maior privacidade de alguém. Como é que você assiste uma aula em sua casa? Você assiste com uma roupa mais despojada, né? Num horário que você tá mais tranquilo, mais despojado. Então, assim, eu tô no momento de maior intimidade da pessoa. Às vezes ela tá sozinha dentro de um quarto. Então, é o momento mais privado que alguém pode ter. Né? Então ela sente essa relação de confiança comigo. Sim. E aí a gente dá aula no Brasil todo e conversa com as pessoas e o que mais as pessoas perguntam é sobre a Polícia do Amazonas. E de fato, hoje a Polícia do Amazonas é a polícia mais bem remunerada do país. A gente inveja judiciários do país inteiro. Não é só questão da polícia, não, mas até o TJ. Sim. O Tribunal de Justiça do Amazonas Com é um dos que certeza. melhor remunera. Com certeza absoluta. Professor, só para matar mais a curiosidade assim, você advogou? Advoguei de 2007, para ser preciso, agosto de 2007 até setembro de 2010, né? Porque em setembro de 2010 eu acabei pedindo a suspensão
da minha carteira, justamente porque estava na iminência de assumir o cargo público aqui, né? E aí há uma incompatibilidade, né? Um impedimento. Sim. Eu não poderia advogar. E eu advoguei quase 3 anos, digamos assim, quase 3 anos. Em que área? Olha, Eu já ia perguntar, Pois em que é. área? Que era? Qual que era o seu rumo? Aí que tá uma das coisas mais engraçadas. Eu sempre fui muito bom em direito de família. Sério? Por incrível que Não tô pareça. acreditando, pessoal. Que isso? Direito de Te família? juro, te juro. Eu tive durante a faculdade, eu brinco dizendo assim, eu entrei na faculdade querendo ser delegado de polícia. Sim. Então eu precisava saber direito penal e processo penal. Só que eu me frustrei muito. Por quê? Porque quando eu entrei, os 2 nomes assim mais retumbantes da Bahia em direito penal e em processo penal estavam afastados da faculdade. Um por doutorado e o outro em razão de uma operação policial que não permitia que aquele semestre... Ele era advogado, um dos advogados mais brilhantes, né, da Bahia, e ele não tinha tempo De para conciliar. conciliar, porque a operação era muito complexa. Foi uma operação muito grande que teve na Bahia e ele realmente não tinha condições de conciliar. E aí os 2 se afastaram. E quando eu ia ser aluno deles, né? E acabei não tendo oportunidade. Só tive a oportunidade com o Fernando Santana, que é o maior de todos os penalistas da Bahia, no último período de faculdade que eu fiz Direito Penal Econômico, que valeu por um curso completo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, talvez um O intergaláctico. cara é bom. O cara é monstro. É monstro. E aí, assim, eu me frustrei, porque eu acabei pegando 2 professores substitutos que não estavam muito na mesma pegada. E me frustraram um pouco. Mas eu tinha que, né? Se eu queria ser delegado de polícia, eu tinha que dar meu jeito. Compensar Né? isso aí. Só que eu tive uma excelente professora de Direito de Família e Sucessões. Que a turma toda odiava ela. E só você. Só eu gostava dela. Entendeu? E aí eu acabei advogando muito em família. Mas é muito importante você tocar nesse ponto, porque às vezes a pessoa tem todo o conhecimento, não sabe transmitir e acaba frustrando a gente na sala de aula, Eu como tenho uma- aluna. É verdade. Eu tenho horror a Então- direito de família. Não, eu gosto de direito de Eu não família faço por conta divórcio da nem professora que eu tive, a professora Leni, ela é sem dúvida. maravilhosa. Maravilhosa. Independente disso, eu também tive essa professora maravilhosa. Oi, professora. Mas direito de família não dá. Só Deus o que livre. no cotidiano, direito de família... Muita briga, Aqui não Mas- tem não? casos. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu advoguei também no criminal, certo? Porque, assim, tinha obviamente uma facilidade. Claro. Só que o que é que eu fazia no criminal? Eu fazia exclusivamente ou a revogação da prisão ou a liberdade. Eu não acompanhava o processo, Entendi. entendeu? Eu dava consultoria para os meus amigos. Aí, pra mim, era muito mais tranquilo porque eu não estava vinculado ao processo. E não lidava com o cliente em si, né? Porque o Exato. problema do direito penal, muitas vezes, é a família do cliente que não quer te compreender. Exatamente, exatamente. E assim, o que é que eu fazia basicamente? Eu fazia ou o pedido de relaxamento ou o pedido de liberdade, a depender da situação concreta. Se eu avaliasse que era uma prisão ilegal, eu fazia o pedido de relaxamento. Se eu avaliasse que a prisão era legal, né, eu fazia o pedido de liberdade. Mas eu parava por aí. E eu entregava para os meus amigos, eles que dessem sequência, porque eu não tinha interesse de continuar. Porque a advocacia profissional não era a minha raiz, Sim. sabe? Não se Eu, encontrou, né? eu sempre fui professor. Eu já Entendeu? ia perguntar isso. Quando que o senhor começou a dar aula? Eu Que dou aconteceu? aula antes de ser delegado. Ah, eu dou entendi. aula antes de ser bacharel em Direito. Eu dou aula antes de entrar na faculdade de Antes de Direito. ser Então bacharel. sempre Sim. teve essa vocação. Eu dava né? aula não de Direito, eu já dei aula. Eu dei aula antes de História como monitor na escola. Sim. E eu dava aula de português com minha mãe. Minha mãe é professora da rede pública da Bahia, Entendi. né? E aí ela me levava para a sala de aula. Eu nasci praticamente saindo de uma sala de aula. Minha mãe estava comigo no ventre e ela sentiu as dores, as complicações de parto saindo da sala de aula. E eu fui para a maternidade, nasci na maternidade, 2 dias depois eu estava em sala de aula com ela, porque ela não tinha com quem me deixar, e eu tive que ir para a sala de aula. Então, recém-nascido, eu estava em sala de aula. E aí minha mãe me levava muito para a sala de aula, e eu acompanhava os alunos dela. Ela me colocava em sala também para eu trazer algumas informações para os alunos. Então, assim, eu construí uma vida de professor, uma vida de delegado muito paralela. E como é vincular uma a outra? Como é que é hoje em dia? É difícil, cara, porque assim, a polícia te exige horário integral, né? Eu sou titular de uma delegacia, eu sou titular de uma delegacia de capturas, então eu preciso estar controlando o que as equipes fazem o tempo todo e, ao mesmo tempo, eu preciso ter 8 horas de trabalho em horário comercial,
né? Às 4 da manhã, 4 da tarde, 4 do período da manhã, 4 do período da tarde. E preciso cumprir minha carga horária, né? Sim. E ao mesmo tempo eu tenho minhas rotinas de professor. E aí eu jogo minhas aulas sempre para a noite ou para o final de semana. Meu final de semana é praticamente recheado. Com o online facilitou minha vida muito. Por quê? Eu gravo em casa. Montei toda uma estrutura dentro da minha casa. Eu gravo na madrugada. A madrugada sempre foi minha amiga. E eu vou gravando. Então, assim, eu sempre tive um problema de insônia. Né? Eu sempre tive uma dificuldade de dormir cedo. Então, eu sempre dormia muito tarde e acordava cedo, razoavelmente cedo, né? Então, eu aproveitava a madrugada para gravar. Então, eu gravei praticamente meu curso inteiro que eu tenho de processo de legislação na madrugada. Como é que funciona hoje em dia o seu curso? Fala aqui pra gente, para os nossos telespectadores. A gente tem hoje um curso voltado para preparação em concurso público, é o Ser Aprovado. A gente faz realizar o sonho das pessoas, porque hoje passar em concurso público é realização de sonho. É um sonho, Deus Sem do dúvida. livre. Porque além da estabilidade financeira, você tem todas as outras estabilidades correlatas, né? Você tem estabilidade emocional, psicológica, familiar, financeira. Então, tudo isso vem no pacote completo da aprovação. Fora o status. Olha, o fulano é Fora o concursado. status, sem dúvida, sem dúvida. E saber que você conta com aquilo ali no final do mês, independente de qualquer circunstância, né? É claro que a advocacia tem os seus valores e a advocacia tem também as suas, os seus interesses, ela chama atenção, né? Sim. Me chama também a atenção hoje em dia a advocacia, né? Afinal, a advocacia te permite ultrapassar o teto. Eu tenho um limite. Sim. Eu tenho um limite, que é o teto, né? O teto do funcionalismo público. Mas, e fora o fato de que a advocacia é, sem dúvida nenhuma, a carreira do direito mais importante, porque quando não tem ninguém por você, tem o seu advogado. Sem É, advogado isso não há mesmo. justiça. Ser advogado na justiça. Então, assim, eu respeito por demais a atividade da advocacia. E eu acho que ela é não só um embrião, como ela também é o resultado de todo mundo, é o fim de todo mundo. Porque não temos como fazer direito, não temos como fazer justiça, não temos como fazer equidade se nós não tivermos advogado. Verdade. O advogado é o ponto crucial. Agora, sim, o concurso público chama muita atenção. E aí o curso, ele prepara as pessoas para isso, para esse momento, né? Esse momento de realização, de aprovação.